Muito bem, pessoal. Prosseguindo então aqui com o nosso curso, nós vamos agora ver mais um tipo de dado. Vamos conhecer agora o tipo de dado string, né? O que é um string? O tipo de dado string é uma cadeia de caracteres alfanuméricos. O que é alfanumérico? Letras, números e caracteres especiais. O tipo string pode ser utilizado de duas maneiras. Nós temos, por exemplo, você pode representar o tipo string com aspas simples. Nesse caso, quando você representa uma string utilizando aspas simples, o valor da variável será exatamente o texto contido entre as aspas, com exceção de barra invertida e barra invertida asterisco, que vai devolver respectivamente esse e esse. E tem também aspas duplas, né? Vamos já ver aqui a diferença dos dois. Quando representa uma string utilizando aspas duplas, o PHP consegue interpretar qual variável ou caractere de escape. Então veja a lista de alguns caracteres de escapes. Pessoal, o que é um caractere de escape? Infelizmente, aqui eu tenho o /n. Quando você quer... caracteres de escape são caracteres especiais que não são imprimíveis, né? Não são visíveis, você não consegue visualizá-los, alguns. Por exemplo, se você coloca, por exemplo, o /n, você não quer imprimir a letra N, você quer escapar aquilo que representa o N, que é o quê? Uma nova linha. Se você mandar imprimir em uma requisição HTML o /n, você não vai conseguir ver o elemento numa outra linha. Mas se você salvar a informação em um arquivo, por exemplo, aí você em uma variável do tipo texto, alguma coisa assim, aí você já vai conseguir visualizar. O /r significa o retorno do carro, quer dizer, vai voltar para o começo da linha. O /t é uma tabulação horizontal. Fica atento nisso aí, que lá no curso de arquivo, isso aqui é muito importante, tá? O //, ele escapa a própria barra. O /cifrão escapa o cifrão. O /aspas simples escapa a aspas simples. E o barra dupla escapa barra dupla. Vamos ver isso aqui na prática, você vai já entender isso aqui, ó. E atenção para isso que a gente vai ensinar agora. Trabalhar com strings é uma coisa que você faz o tempo todo, em todos os cursos. Então é importante que você entenda a diferença dos dois e também aqui esse escapamento, porque às vezes se você está pegando um código de terceiro ou alguma coisa assim, ele utiliza várias barras e você fica perdido e não sabe o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos ver um exemplo, vamos salvar aqui como. Vamos colocar aqui, eu botei um de novo lá, aqui seria do 3, né, no caso 3, string. Vamos trabalhar aqui com o string. Então vamos voltar aqui e vamos atualizar. Bem, e vamos abrir aqui. Então aqui agora, imaginemos o seguinte. Imaginemos que eu tenho a variável a. Olha que coisa interessante. Deixa eu voltar aqui. Se eu tiver a variável a e eu pedir aqui, se eu pedir para ele imprimir para mim o valor de a, aqui é a, aqui é a, certo? É um inteiro, correto? Dá um Ctrl D aqui, pessoal, para escrever de novo. Se eu colocar ponto zero, ele vai imprimir o quê, pessoal? Ele pega o último, float. Observa que ele, automaticamente, ele já muda de tipo, né? Vou dar um Ctrl D aqui agora, Se você colocar agora, assim, aspa dupla aqui, ele vai continuar imprimindo o valor 10. Só que agora, esse 10, observa que até a cor muda, não é mais nem um inteiro, nem um ponto flutuante. Agora ele é o que, pessoal? Olha aqui, virou uma string. Compreendeu? Então tudo que tiver entre aspas dupla, não importa se que seja aspa dupla ou aspas simples, não importa. Observa que ele também considera uma string. Então, a forma que você tem para representar uma string é através das aspas. Agora, a string, ela tem uma outra coisa que é interessante, Eu vou colocar aqui, nome, por exemplo aqui, nome, idade. Aí aqui no nome, eu vou colocar assim, Manuel Jair. Ok? E aqui a idade, eu vou colocar 38 anos, 38. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho uma variável terceira chamada de resultado. Resultado. Então, veja, eu posso colocar
aspa dupla, certo? E vou colocar assim, ó. Meu nome é Manuel Jailton e tenho 38 anos. Vou pedir aqui para ele imprimir para mim o resultado. Estou pedindo com o Vardamp porque eu sempre gosto de ver o Vardamp, né? Ó, ele vai imprimir para mim, beleza, ó, meu nome é Manuel Jailton e eu tenho 38 anos. Então, observa que eu coloquei a string que eu queria imprimir. Mas se eu não quiser colocar essa string, porque se eu quiser colocar essa variável, ó, isso aqui é uma variável do tipo string, não é? Então, se eu quiser colocar essa variável, eu posso colocar sem nenhum problema, ó. Basta eu colocar assim, ó. Assim, e eu posso colocar aqui também, ó. No lugar da idade, ó, eu posso colocar assim, ó. Quando eu atualizar, opa, deu o mesmo resultado. Só que a diferença é que agora eu posso alterar aqui, ó. Se eu alterar aqui, ó, e eu pedir para atualizar, ó, ele atualiza. Agora presta atenção. Quando eu coloquei isso aqui entre as aspas duplas, ele conseguiu interpretar o valor aqui da variável. Compreendeu? Ele conseguiu interpretar o valor da variável. Ok. Agora, e se eu colocasse isso aqui, ó, dentro da aspa simples, vou dar um Ctrl Z aqui rapidinho. Ó, colocar isso aqui dentro da aspa simples. Ok? E vou pedir para ele imprimir, ó. Lógico que ele imprimiu. Eu estou na aspa simples. Veja que ele entende isso aqui como uma string. Agora, ao invés de fazer isso aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Colocar aqui, ó, o nome. E aqui eu vou colocar a idade. Esse mesmo valor aqui, ó. Idade. E agora eu vou pedir para ele imprimir. Olha o que ele imprime para mim. Opa! Veja o que aconteceu. Então, a aspa dupla, ele consegue interpretar as variáveis e ele consegue interpretar os caracteres especiais. A aspa simples, ele imprime na tela exatamente aquilo que está dentro da string. Deu para entender? Então veja que aqui ele não conseguiu interpretar. Se eu mudar isso aqui, ó, olha o que acontece. Ok? Ele interpretou. Agora, dentro da aspas dupla, se eu quiser imprimir, ao invés de fazer ele interpretar esse nome, eu não quero que ele interprete como variável. Se eu quiser imprimir, por exemplo, esse mesmo valor aqui, ó, eu coloco dentro da string, ó, o aspas simples. Olha o que acontece. Você vê que aqui ele... Ah, desculpa, pessoal. Aqui, no caso, ele imprimiu as aspas, né? Então, aqui ele imprimiu as aspas. Agora, olha uma coisa aqui, pessoal. Ó. Você viu? Colocando aspas simples aqui, ó, eu posso imprimir aspas simples. Por quê? Porque eu estou dentro da aspas duplas e quero imprimir um valor entre aspas simples. Funcionou perfeitamente. Inclusive aqui ele... ok? Funcionou perfeitamente. Aliás, pessoal, deixa eu dar um eco aqui, ó, porque ficaria melhor, né? O eco é o resultado, ficaria melhor. Eu não estou fazendo isso. Tá aí, ó. Beleza? Agora, olha uma coisa aqui, ó. Se eu colocar, e se eu quiser colocar esse nome aqui entre aspas, como é que eu faço? Entre aspas duplas mesmo. Como é que eu faço? Se eu colocar aspas duplas aqui, ó, ele vai dar um erro, ó. Ele vai dar um erro. Certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir o nome Manuel Jailton entre aspas. Só que o nome, a variável, já está entre aspas. Então eu tenho aspas dentro de aspas. Aí é que eu uso o caractere de escape. Olha isso, ó. Então quando me interessa imprimir a aspa, eu coloco o caractere de escape, ó. Esse aqui, ó, e isso aqui, ó. Então com isso, olha o que acontece agora, ó. Ah, beleza. Compreendeu? Então isso que é o caractere de escape. Nesse caso agora, ele vai imprimir para mim a aspa, esse caractere que eu quero. Por exemplo, você percebeu que eu não quero imprimir esse cifrão. Ó. Eu não consigo imprimir o cifrão. Tá? Mas, e se eu quisesse imprimir o cifrão?
Como que eu faria? Por exemplo, ganho. Se bem que não vai dar para fazer assim. Vamos supor que fosse necessário eu imprimir esse cifrão. Como que eu faria? Eu faria assim, ó. Se eu colocar um outro cifrão aqui, ó. Se bem que ele imprimiu, né? Porque aqui no caso ele vai imprimir porque é um caractere. Então não vai dar muito certo isso aqui não. Agora deixa eu mostrar outra coisa para você, ó. Eu estou dentro da aspa simples. Confere? Dentro da aspa simples. Opa. Estou dentro da aspa simples. Olha o que acontece. Estou dentro da aspa simples. E se eu colocar aspa dupla bem aqui? O que acontece? Vamos ver o que acontece? Ele imprime. Que fácil, né? Ele imprime normal. Agora, olha só. Bem, uma outra coisa que você vai encontrar por aí, pessoal, depois a gente vai falar do print e do echo, é que você também pode representar isso aqui, ó, dentro, ó, você pode reservar, e acostume com isso aqui, porque isso aqui você vai usar muito lá na programação orientada a objeto, você também pode, dentro da aspa dupla, ó, se você colocar em aspa simples, é o literal, né? Então, você transforma isso aqui num literal, que a gente chama, ó. Dentro da aspa dupla não vai ter efeito, ó, vai ficar assim. O negócio aqui é na aspa dupla, ó. Você também, ó, se você colocar desse jeito aqui, ó, veja que até ficou diferente, né? Então, quando você coloca desse jeito aqui, você está abrindo, né, um local e aí você pode, ele consegue interpretar também, ó. Veja que o parênteses, as chaves, elas não são lidas, eles interpretam o valor. Compreendeu? Então, isso aqui também você pode utilizar. Isso aqui a gente vai ver bastante lá na hora que a gente estiver trabalhando com orientação a objeto. Então, de string é isso aí, né? Então, muito cuidado na hora de você estiver utilizando, aspa dupla e na hora que você estiver utilizando aspa simples. É importante que teste aí, você vai testando aí, às vezes, pessoal, principalmente quando você está trabalhando com código HTML, e no seu código HTML você às vezes precisa imprimir uma tag e depois você precisa interpretar uma variável. Então isso aí é bastante complicado, tem vários, como é que se diz, uma variável dentro de outro, uma tag dentro de outro, então você vai ver esse tipo de coisa. Então aqui te dando para você apenas uma visão geral, né? Mas vamos ver isso aqui muito na prática. Então até a próxima aula.